Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Minha entrevistada hoje é a irmã Ana Luzia Schmitz. Irmã, prazer tê-la aqui no programa. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Bom, a senhora está na vida religiosa, no trabalho, há mais de meio século, né? Sim. Estou na vida religiosa já há 51 anos. Rendeu bodas de ouro já? Rendeu já bodas de ouro no ano passado. Olha só. E como é que surgiu essa história? Como é que começou essa ideia de ingressar no convento e aí se dedicar à vida religiosa? Novamente, desde pequena, eu já tinha essa ideia de não queria me casar. A primeira coisa. Eu tinha uns 7, 8 anos, eu sempre pensava em ser irmã, mas eu não conhecia irmãs. E quando eu tinha acho que uns 9 anos, vieram os missionários lá para Antônio Carlos, que eu sou natural de lá. E eu perguntei, eu sempre queria, para falar bem a verdade, eu queria ser padre. A minha ideia era ser padre. Mas daí o missionário disse para mim, a senhora não pode ser padre. Porque para ser padre você teria que ser menino. Isso aí eu fiquei triste. Aí ele disse, mas você pode ser irmã. Mas eu sabia lá o que era irmã. Conhecia padres, mas não conhecia irmãs. E um dia eu fui à missa na matriz, lá em Antônio Carlos, com meu pai. E aí vieram as irmãs lá no seminário, tinha as nossas irmãs da Divina Providência, e tinha uma irmã de hábito preto, me chamou a atenção. E essa irmã me marcou, a irmã Maurília. Ela vinha caminhando na frente dos seminaristas, dos meninos pequenos. Aí eu disse para o meu pai, eu quero ser aquelas irmãs lá. Meu pai me olhou, primeiro assim, não falou nada, né? Passou um tempo e aquilo ficou encucando na minha cabeça, sabe? Aí eu fui trabalhava na casa dos outros, ela cuidava de criança, eu cuidava de criança. Mas tudo bem, a ideia foi amadurecendo e fiz a minha primeira Eucaristia, tudo, fui crismado já com 4 anos, naquele tempo se crismava pequeno. Mas essa ideia de ficar irmã ficou na minha cabeça. E quando chegou nos 12 anos, eu disse para o pai, para minha mãe, que eu queria ir para o colégio. Aí ela disse, então vai falar com o pai? É aquela velha história, fala com a mãe, que o filho atende, como Maria disse para os apóstolos, né? Para os serventes, peça à mãe que o filho atende. Então eu fui pedir para a mãe mandou falar com o pai. E nós trabalhávamos na lavoura. Eu fui puxar o carro de boi, fui com meu pai. E numa certa altura ele disse para mim parar o carro, ele queria descansar um pouco, para os bois descansarem. E ele se sentou em cima de uma pedra e eu me sentei em cima de outra. Eu tinha 12 anos. Aí eu disse para ele que eu queria ir para o colégio. Chegou a hora da conversa. Aí ele me olhou bem sério e disse para mim assim, isso é sério ou é fogo de palha de milho? Eu nunca esqueci essa frase. Eu disse, não pai, é sério, eu quero ir para o colégio, eu quero ser irmã. Porque as minhas irmãs, todas mais velhas que eu, sou a 11ª das meninas lá em casa. Poxa, família grande. Nós éramos uma família de 14. E eu sou a 11ª das meninas, uma atrás da outra. Primeiro era um rapaz, depois 11 meninas. E eu sou a 11ª. Ele me disse assim, mas tu não quer casar? Eu disse, eu não. As outras já tinham casado uma porção, já tinham casado. Aí ele disse, tá, eu vou falar com a mãe. Ele disse, ai pai, eu já falei com a mãe. Eu disse, mas eu vou falar com ela. Tudo bem. Fomos buscar a lenha e voltamos para casa. Ficou naquilo, né? Quando chegou no outro dia de manhã, ele disse para mim assim, a mãe falou para mim, ó, tu vai tratar os pintinhos, tratar as galinhas, que era o serviço da gente, e amanhã nós vamos então para Florianópolis. Aquilo para mim foi um baque, assim, muito rápido, sabe? Porque isso já era março, que as aulas já tinham começado. Aí nós fomos para Florianópolis. No dia seguinte, o pai e a mãe foram me apresentar lá no Colégio Coração de Jesus, a mestra. E ela disse assim, olha, para ela não perder muito tempo de aula, ela teria que estar aqui em 15 dias. Nossa Senhora, aquilo foi um balde de água jogado em cima de mim, né? Disse, tudo bem. 15 dias a minha irmã arrumou as coisas que eu precisava, ela deu uma lista de tudo que a gente precisava. E em 15 dias eu fui para o colégio. Comecei a estudar. Fui estudando como interna no colégio, trabalhava e estudava. E fui me preparando. E aquela ideia de ficar irmã não saiu da minha memória. Desde os 12 anos, completei 13 anos no colégio. E fui com os 18 anos, aí eu pedi licença para entrar, para ser irmã. Para ser irmã mesmo, a gente tem que pedir licença para a madre. Só deixa eu entender, nesse período de estudos, né, entre a decisão de ir lá era convento, né? Sim. Estudar, a coisa foi evoluindo, foi amadurecendo e a senhora em momento algum se arrependeu daquele sonho dos 7 anos, de ser irmã? Não. Nunca tinha me arrependido. Só fortaleceu a ideia. Fortaleceu nesse meio tempo que a gente tinha momentos assim muito fortes, sabe?
mesmo como estudante, como juvenista se chamava, candidatos hoje eram chamados juvenistas, preparação para a vida religiosa. A gente tinha muitos momentos fortes de oração, aulas de religião, aula de educação religiosa, assim, dentro dos... A gente estudava no ginásio, fazia ginásio, e ao mesmo tempo a gente tinha essa preparação já. A mestra dava aula para nós, éramos em torno de 120 meninas para ser irmãs. Naquele tempo as famílias eram muito grandes. E foi aquela preparação, e a gente, cada vez mais eu sentia esse chamado dentro de mim, que tinha uma coisa dentro de mim que era isso mesmo que eu queria. Aí com 18 anos eu entrei para a vida religiosa, propriamente dito. É uma revelação que tem um sentido profundo, né? De vocação, Vocação. mesmo, porque naquela época muitos buscavam os meninos o seminário, as meninas o convento, como opção de continuar os estudos, né? Exatamente. Ou às vezes deixar o serviço pesado em casa, na roça, mas pelo relato, pela forma como a senhora descreve, é algo, né? O trabalho foi uma coisa que nunca me assustou, porque a gente já estava acostumado a trabalhar em casa. Quando chegamos no colégio, a gente trabalhava, ajudava na cozinha, ajudava na lavanderia, fazia limpeza nas salas de aula. A gente fazia esses serviços todos domésticos, né? Mas é uma coisa que nunca me assustou, o trabalho, né? E no meio disso a gente também se ocupava, matava saudades, né? Porque tinha muita saudade, a gente tinha, meu Deus do céu. Era terrível nas primeiras semanas, né? Terrível. E isso que não era tão Porque longe, na minha casa, é tão longe, não, né? Não é tão longe, mas naquele tempo demorava para chegar em Florianópolis. As estradas eram ruins e um ônibus só, ia só de manhã e voltava à noite. E a luz elétrica lá em casa não tinha. Quando eu passei, o ônibus passou por cima da ponte, o de luz, eu fechei os olhos para não olhar para baixo, para não ver a água. Medo de o ônibus caísse da ponte, né? Nunca tinha ido, né? Então isso foi assim... Hoje é tudo muito diferente, mas naquela época foi uma coisa assim bem extraordinária. Sentia aquele chamado e ao mesmo tempo cortar o cordão umbilical com a família, assim, muito súbito, né? Muito de repente. Mas tudo isso a gente foi administrando. E a própria mestra, que era a madre, a irmã Helene, que chamava irmã Gonde, ela que preenchia esse lado maternal, que a gente sentia falta da mãe. De vez em quando os pais vinham visitar a gente também, né? Eles sempre estavam por lá. E outra coisa também que chama a atenção, que a senhora tinha uma convicção de que não ia casar. Não. Eu fui nesse meio tempo no casamento de duas irmãs minhas, mas às vezes tinha alguém que dizia assim, mas você não pensa em casar, não? Disse eu não. Se eu quisesse casar, eu teria ficado em casa, não teria ido para o colégio. Pois Isso eu diria para eles, mas realmente essa ideia nunca me veio de volta na mente, assim, por que que eu entrei, por que que... Não. Então a senhora continuou os estudos, aí fez os votos, né? Sim, eu fiz estudos, daí eu entrei na vida religiosa com 18 anos, no postulantado, 2 anos de noviciado, só noviciar preparação, e depois a gente faz, aí eu fui para Laguna no 2º ano de noviciado, que é o 1º ano a gente fica presa mais lá no noviciado, só estudos e oração, e trabalho. E no outro ano seguinte a gente vai para as casas, para as filiais, que chamam para você se acostumar em outro ambiente, mesmo dentro de um convento também, do colégio, no caso era o colégio, onde eu estava no Colégio Stella Maris, em Laguna. E depois dos votos eu fui para o hospital, a de Laguna também. Então esse tempo é o tempo de preparação. E daí a gente volta novamente, eu voltava para Florianópolis, e onde daí eram chamadas de 8 semanas, 8 semanas de preparação para a primeira profissão, para os primeiros votos. Daí tu professa os primeiros votos por 1 ano, e depois você renova cada ano. Se a pessoa também quer sair, pode sair, não tem problema. É só comunicar a mestre com antecedência. E depois você vai para os votos, 4 anos depois, tu vai para os votos perpétuos. Então você renova de 1 ano, mais 1 ano, depois mais 2 anos, para 2 anos, aí realmente já você tem certeza do passo que você quer dar. Daí em 74, eu fiz os primeiros votos em fevereiro de 68 eu entrei no 66 eu entrei na vida religiosa. 68 eu estava no noviciado já. E saí do noviciado para Laguna. Era o 2º ano do noviciado já. E no final de 68, em fevereiro de 69, eu fiz os primeiros votos. Professei a primeira vez os 3 votos, de pobreza, castidade e obediência. E depois, foi por 1 ano, depois por mais 1 ano. E em 74, na Páscoa, daí eu fiz a profissão perpétua. A gente recebe a aliança. E um detalhe, Ana Luzia é nome de batismo ou aquele que, de acordo com a tradição, né, se faz a escolha, se troca ou não? Não, Ana Luzia é o nome de religioso. Meu nome de batismo é Arnilda. E o nome, naquele tempo, a gente trocava de nome.
E Hoje pode manter o nome hoje de mantém. batismo. Hoje mantém o nome porque dá muito problema nas assinaturas, muito problema em cartório. Eu tenho, por exemplo, os 2 nomes registrados em cartório. Quando precisa assinar, eu assino tanto um quanto o outro. Mas depois muitas irmãs voltaram ao nome de batismo, muitas voltaram, também não foi mais necessário trocar, não era mais obrigatório, mas isso era uma norma da igreja, né, das congregações. O que significa isso? Mudança de nome vem justamente da mudança de vida de Saulo para Paulo. Você muda de vida, você sai do mundo e vai para viver uma outra vida. Não é quer dizer que você é mundana, né? Mas você deixa sua família e vai para outra terra. Como Deus disse para Abraão e como Jesus disse para Saulo. De hora em diante não chamasse mais de Saulo, mas sim Paulo. Muda o nome. Então, a mudança de nome significava justamente isso ali. Mudança de vida. Pois é, os padres mantêm os nomes originais, bispos, cardeais. O Papa é que troca, né? O Papa também troca. Agora, a senhora, claro, se preparou e acabou seguindo o caminho da saúde, né? No primeiro ano, no segundo ano do noviciado, melhor, em 68, 69, eu trabalhei no Colégio Estela Maris. Eu lecionava, substituía professores quando faltavam e sim, porque a Congregação Divina Providência, sempre desde a sua origem, teve colégios e hospitais. E daí, em 70, eu passei para o Hospital de Laguna, que não era nosso, mas era administrado por nós, pelas irmãs. Aí eu comecei a minha jornada na área da saúde, eu comecei em 1970, no Hospital de Laguna, como atendente de enfermagem, mas fui chefiar um setor maternidade. Mas a senhora chegou a estudar enfermagem? Sim. Depois de muitos anos, depois de 2 anos lá no Hospital de Laguna, eu fui para Florianópolis, no Colégio Coração de Jesus, no provincialado, nosso melhor falando. Aí eu fiz o técnico de enfermagem, porque eu tinha que completar o 2º grau. Eu não tinha completado. Fiz o técnico de enfermagem, formado no técnico de enfermagem, eu fui transferida para Jaraguá do Sul, o Hospital São José, que era nosso, Jaraguá do Sul. Lá eu fiquei 8 anos e meio como gerente de enfermagem. Respondi por toda a enfermagem do hospital e tinha um setor grande também para cuidar. Em 83, na época que deu aquela enchente grande aqui, e Itajaí também, eu fui transferida para Tubarão, Hospital Nossa Senhora da Conceição, que também era nosso. E lá eu fiquei mais 8 anos e meio. Nesse meio tempo, daí eu fiz o curso superior de enfermagem, que tinha lá na Unisul. Eu tive que sair de Jaraguá pela seguinte razão, porque não tinha faculdade de enfermagem lá. E Itajaí, naquela época, era muito fraco, muito fraco. E eles preferiram que eu fosse para Tubarão, fazer na Unisul. Aí eu fui para lá. E a senhora há muito tempo é gestora também e certamente se preparou, não só na prática, né? Precisou cursar, buscar experiência, né? Sim. Eu fiz em 1980, eu fiz um curso de administração em São Paulo, nos Camilianos. Foram 680 horas, era um curso ministrado e também dado gratuitamente pela Miserior da Alemanha, que eles forneciam esses cursos para religiosos, tanto feminino como masculino. Eu fiz esse curso lá com os Camilianos, um curso muito bom, puxado, era 8 horas de aula por dia. Foi assim, foram 6 meses de matar mesmo, né? Super intensivo mesmo. Intensivo de verdade. E era longe, eu ficava hospedada lá no São Judas, no Jabaquara, e tinha que atravessar a cidade inteira para chegar nos Camilianos, que era lá no Sumaré. Era longe. E depois eu comecei essa parte da administração, e quando eu fiz a enfermagem, terminei a enfermagem, eu vim para cá. Em 91, eu vim para cá. Em março de 91. Aí eu fiquei aqui em Blumenau, eu fiquei na área da enfermagem até 2001. E nesse meio tempo eu fiz o curso de pós-graduação pelo IACS de Porto Alegre, em Joinville, na Univille. A gente vai ampliar um pouco mais essa sua gestão no Hospital Santa Isabel e essa contribuição à sua vida religiosa aqui também, depois do intervalo, pode ser? Ok. Irmã Ana Luzia Schmitz é a nossa entrevistada hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado porque logo, logo estaremos de volta. Até já! As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual.
Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente, aqui pela TVL. Minha entrevistada hoje é a irmã Ana Luzia Schmitz, mais de 50 anos de relação com a vida religiosa, né? É gestora aqui do Hospital Santa Isabel. Agora, a senhora chegou aqui lá no comecinho da década de 90. 91. 91. A senhora sonhava em trabalhar em Blumenau? Não. Eu, sinceramente, nunca sonhei de trabalhar aqui. Era a única cidade que eu nunca queria trabalhar. É mesmo? Era Blumenau. Impressionante. Quando eu estava em Jaraguá do Sul, gostei muito de Jaraguá do Sul. Tubarão não gostei muito porque tem muito vento. É uma cidade, muita poeira, muita cinza, mas não me simpatizei muito com Tubarão, embora fiquei lá 8 anos e meio. Mas a cidade que eu menos queria trabalhar era Blumenau por causa das enchentes. Tinha pavor de enchente desde criança, né? Mas, felizmente, sei lá, em 91 eu fui transferida para cá, quando me formei, porque a irmã que estava aqui na enfermagem, ela era muito doente e tinha câncer. E ela faleceu em janeiro. E ela foi uma grande incentivadora que eu fizesse enfermagem para vir para cá depois ajudá-la, a irmã Áurea. Aí eu fiz a enfermagem e, infelizmente, me formei em dezembro e ela em janeiro morreu, infelizmente. Ela não chegou a me alcançar aqui. Aí eu cheguei aqui em março de 91 e fui 10 anos diretora de enfermagem desse hospital. A gente teve assim uma jornada pesadíssima na enfermagem, porque eu tive que organizar praticamente todo o serviço de enfermagem aqui. Tinha muitos atendentes, na época não tinha enfermeira, eram só 7 enfermeiras formadas, né? Tinha pouco auxiliar e tínhamos um tempo limitado pelo Conselho Regional de Enfermagem de substituir todo esse pessoal por auxiliares. Então a gente começou aqui dando aula, ensinando e motivando o pessoal a fazer primeiro grau, segundo grau, eu estudando, fazendo o curso de pós-graduação, e motivando o pessoal. E 10 anos a gente conseguiu organizar a enfermagem, graças a Deus. A enfermeira Neide, que veio depois de mim, a Neide saiu, veio a enfermeira Márcia, que é onde está na gestão hoje da enfermagem, está caminhando, continua evoluindo e caminhando sempre, crescendo mais. Em 2001, eu fui convidada pela direção provincial de assumir a direção geral, a gestão do hospital. Na época, a irmã que estava aqui, ela era diretora, ela foi eleita lá na direção provincial em Florianópolis. E aí os próprios colaboradores e médicos, eles não aceitariam outra pessoa se não fosse eu assumir a direção. E eu disse, quem perguntou para mim se eu quero? Aí disse, não, mas se não for a senhora, nós não vamos aceitar outra. E a madre veio e conversou comigo, eu pedi 21 dias para refletir, eu fui lá para a casa de armação, nosso lá na armação, e fiquei rezando sobre isso, refletindo que a coisa que eu menos queria era ser diretora do hospital. E foi uma fase muito difícil mesmo, que a gente pegou o hospital, né? Mas graças a Deus, com fé, com oração, e a gente formou uma boa equipe de trabalho, o corpo clínico colaborando, os colaboradores também, uma equipe toda colaborando, conseguimos chegar no patamar onde nós estamos hoje. E parece que foi onde se passaram, assim, 16 anos tão rápido, né? Foi 16 anos que passaram voando. Foi agora em março, 16 anos. 16 com 10 na enfermagem. Que é 26 anos que eu estou aqui. Estou 16 na direção. São 26 que eu estou no Santa Isabel. Quer dizer, metade, 50% da minha vida religiosa está aqui. Um dia desse eu estava falando para alguém, meu Deus, olhando a minha vida religiosa, quando eu fiz bodas de ouro no ano passado, eu disse, nossa senhora, 50% da minha vida religiosa está aqui, Santa Isabel. Os outros 50% eu andei nas outras casas. Pois é, 51 anos de vida religiosa, 70 de idade. Mulher não gosta que a gente fale idade, né? Não, para mim não tem problema. Mas a senhora está bem, né? Na aparência, na forma de tocar as coisas. Eu nunca escondi a minha idade para ninguém. Muito pelo contrário. A senhora tem alguma forma, alguma receita? Não, a forma e a receita não. O que a gente precisa muito é viver cada dia, né? Como se fosse o último. E muita paz interior, saber administrar os problemas. E isso a gente aprende com o tempo. Porque, irmã, eu converso aqui toda semana com uma pessoa diferente no programa. É um senhor, é uma senhora, um pai de família, mãe de família, avô, avó, e eles, na maioria das vezes, senhores, senhoras no alto de 90 anos de idade, que dizem assim, a família é a base de tudo. A senhora não casou
A família é o seu ambiente, são as irmãs? São as irmãs, a comunidade hospitalar é a minha base, mas a minha base principal é a vida de oração. É a vida consagrada em Jesus Cristo. Porque se eu não tivesse esta força, não tivesse esse caminho, essa tônica na minha vida, eu não aguentaria. Porque se for só para viver pelo hospital, pelo trabalho, a parte profissional, você administra tranquilo. Mas tu tens que saber administrar as duas coisas. A vida religiosa em primeiro lugar. Tem que ter em primeiro lugar a vida religiosa. Que não adianta você ser uma excelente profissional, no meu caso, como religiosa. Não adianta ser uma excelente profissional e ser uma péssima religiosa. Com a mesma coisa se você é casado. Você não adianta ser um bom pai ou um bom profissional se você é um péssimo pai. Tem que saber administrar muito bem as duas coisas. A vida religiosa, no meu caso, e a vida profissional. Porque as duas coisas caminham juntos, são duas filosofias que caminham junto. É possível afirmar, então, que estando de bem espiritualmente, se tem saúde, se é um bom amigo, um bom pai, um bom companheiro? Com certeza. Você tem que ter a parte espiritual, você tem que ter realmente ter essa paz interior, por quê? Toda pergunta que uma pessoa te faz, ela quer uma resposta. Você como pai, se o teu filho vem te perguntar uma coisa, ou uma outra pessoa quem quer, você tem que dar uma resposta sábia para dar para ele. E de nós religiosos, eles exigem muito mais. As pessoas eles cobram muito mais. Nós somos muito cobrados. Então, como nós não temos aonde às vezes pedir socorro, a gente pede socorro na oração. Irmão. E nós temos também a espiritualidade todo ano, a gente faz um retiro espiritual de 7 dias, eu já fiz um de 30 dias também, fico 30 dias retirado lá em São Leopoldo, fazendo um retiro fechado, sem conversar com ninguém. Só uma vez por semana, dava um dia de folga e pronto. E deu. Então isso a gente tem anualmente, nós temos obrigatório, é obrigatório isso, está dentro da nossa Constituição, não a Constituição brasileira, a Constituição da vida religiosa, nós temos que fazer um retiro por ano e temos, além da Eucaristia, 1 hora de oração por dia. Irmã, foram 26 anos de trabalho aqui no hospital, de muitos ganhos também, alguns momentos de dificuldade, que é natural em qualquer trabalho. A senhora consegue elencar alguma coisa que te marcou assim, que fez a diferença nesse tempo de gestão do Santa Isabel? O que fez para mim muita diferença foi ver esse crescimento do hospital, eu diria, tanto na parte da enfermagem, hotelaria, e principalmente na administração, a partir do momento que nós conseguimos. Você sabe que o hospital, deve ter acompanhado, né? O hospital passou umas fases muito difíceis, muito turbulentas. E junto com a equipe toda do hospital, médica, colaboradores, com o apoio da comunidade, aqui da comunidade blumenauense, dos políticos do Estado e do Ministério também, do governo federal, nós conseguimos erguer o hospital. Quando eu lembro que o que era esse hospital, que a gente não tinha nem medicamento, sextas-feiras, às vezes antibiótico para dar para o doente, Dr. Juarez Nogari e eu, às vezes nós saíamos por ali para ninguém nos encontrar. E essa fase toda a gente passou com dificuldade, muitas lágrimas a gente derramou, sim. Mas a gente tem que dobrar o joelho e rezar e pedir a Deus para nos iluminar, para nos mostrar o caminho, como sair dessa situação. Agora também não adianta só rezar e não ir para a ação. Você tem que rezar e ir para a ação. Isso a gente fez. Rezava e ir para a ação. Ir procurar ajuda. E onde nós fomos, abrimos caminhos ali para o governo estadual, governo federal, governo municipal, mostrou muitos caminhos para nós. Entendeu? Então, do município, assim, a gente não recebeu tanto, mas da comunidade, sim. A Amabel, o município apoiava. Não tinha outra coisa para fazer a não ser apoiar, né? Porque também financeiramente não estava bem, a gente entende isso, porque tem os postos também, que o município também depende do governo federal e do governo estadual. Sim. Então a gente pedia esse socorro sempre, e sempre eu tive uma resposta positiva nesse sentido. Eu disse, eu não posso me queixar do governo, nem federal, nem estadual. Agora, irmã, claro que aconteceram também melhorias na estrutura física do hospital, muitos ganhos, como a gente fala, uma referência que hoje é notável no país, Exato. que é o transplante de neurocirurgia, né? A neurologia, a cardiologia, né? Nós somos referência em muitas coisas. Ontem nós ainda estávamos conversando, hoje de manhã também o Dirceu e eu estávamos conversando sobre isso.
A gente tem, por exemplo, o número de pacientes ali internados na emergência, para do fato nós temos referência, o hospital está começando a ser pequeno. Eu lembro que quando chegava fim de semana, o hospital para sexta-feira esvaziava, naquele tempo quando eu comecei. Hoje, quando chega Natal, Ano Novo, o hospital não esvazia mais. E isso é uma coisa assim, foram conquistas que o hospital conseguiu com os anos. Irmã, a senhora está na idade de se aposentar ou já está aposentada e continua trabalhando? Eu já me aposentei, mas estou continuando trabalhando. E vai continuar por muito tempo? Olha, isso só Deus sabe. Agora, aqui em Blumenau, eu não sei, né? Mas eu acredito que a província deve ter alguma coisa já em vista, porque quando eles precisam, eles solicitam a mudança da gente. Na vida religiosa, seja o padre ou seja a irmã, geralmente depois de contribuir, de ser um colaborador, uma colaboradora, independente da área, seja lá na educação, aqui no hospital, em qualquer lugar, ou lá na igreja, o padre rezando missa, depois de um certo tempo, esses senhores, essas senhoras ligadas à religião, acabam fazendo um trabalho espiritual mais focado diretamente às pessoas, né? A senhora pensa ser uma conselheira espiritual, alguém assim? Eu penso sim, a partir do momento que eu saí eu já falei uma vez isso para a madre provincial nossa, o dia que eu saí do Santa Isabel, eu não gostaria mais de continuar na área da saúde. Que 48 anos na área da saúde, eu acho que chega, né? É muito estresse, muito preocupante. Eu acho que com a idade que eu já estou, não me considero velha, mas então eu tenho que aproveitar e me preparar agora, ou assim que tiver a oportunidade, para poder ajudar, poder contribuir na província, né, na comunidade, eu digo na comunidade assim, onde eu estiver atuando, poder contribuir ainda. Porque para parar de trabalhar, eu sou muito nova ainda. Ainda claro, tenho muita energia para dar. Lógico, é que aqui no Brasil é uma questão cultural, né? Em outros países, as pessoas vão ficando mais velhas, experientes, e essa experiência é distribuída para as pessoas mais jovens, né? Com certeza. Então, aí, todo esse ganho, essa construção que a senhora obteve ao longo dos anos, seja do ponto de vista intelectual ou prático no trabalho, isso tem que ser repassado para... Isso contribui bastante, e uma das finalidades, assim, um dos objetivos também, é eu me preparar para isso, porque nesses anos todos, nesses 48 anos, como eu já te falei há pouco, eu praticamente só estudei, trabalhei, rezava também, a minha vida espiritual, né, a minha vida religiosa, mas a gente trabalhou mais, desenvolveu mais o lado profissional. E agora eu acho que está na hora de eu parar esse lado profissional e partir para o lado mais espiritual, me preparar nessa linha da espiritualidade para poder contribuir mais, assim, poder ajudar na formação das irmãs jovens e na província, na própria congregação. Porque é uma moeda de troca, né? Com certeza. A gente acaba também sentindo essa satisfação de ensinar, né? De conviver. Eu tenho, assim, a sensação, na minha vida, não aqui no Santa Isabel só, mas aqui na minha vida, o dever da missão cumprida, como profissional. Acho que agora está na hora de eu deixar outros andar com as suas pernas, caminhar e eu partir para uma outra. Irmã, muito obrigado. Hein? Obrigada também por essa oportunidade, agradeço muito essa oportunidade que você me deu de poder expor um pouco da minha vida também e da minha convivência aqui com Blumenau, que para mim é uma gratidão muito grande nesses 26 anos que eu estou aqui, embora eu disse no início que eu não gostava daqui, mas acabei me encantando por Blumenau e gostei muito daqui. Aprendi muito nessa conversa e certamente o telespectador também. Entrevistei a irmã Ana Luzia Schmitz. O programa Nossa Gente está chegando ao final. Te convido para que você nos acompanhe na sequência da programação da TVL. A todos, um grande abraço e até a próxima.